Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos chegando com o nosso AHK Cast, o programa mensal produzido pela Câmara Brasil-Alemanha do Paraná. Aqui a gente conversa com executivos, associados, conselheiros que falam sobre histórias inspiradoras e dão dicas para você que quer abrir um novo negócio ou você que já tem o seu próprio negócio e quer alavancar as suas vendas, alavancar as suas negociações. No primeiro programa, conversamos sobre cidadania alemã. Fábio Verlan, da Hannover Cidadania Alemã, conversou com a jornalista Maíra Gioia e deu várias explicações, várias dicas para quem quer obter a cidadania alemã. E esse episódio pode ser acessado no YouTube e no Spotify, como eu já falei. Hoje a gente vai conversar sobre direito tributário com um advogado que tem muita história para contar, o Demetrios Tonquil, e você acompanha a partir de agora. Seja bem-vindo, Demetrios. Obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast e também no nosso videocast. Muito obrigado, Cláudia. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Gostaria de então que você contasse um pouquinho da história da Tonquil Advocacia. Muito bem. Lá se vão 20 anos nessa jornada. Eu comecei a minha carreira profissional numa empresa de auditoria e consultoria tributária, nessas Big Fours que são verdadeiras escolas, né? Por lá passei por alguns anos. Eu entrei com 24 anos, saí com 28, achava que era o momento de enfrentar novos desafios. Fui trabalhar no escritório de advocacia tributária aqui em Curitiba, onde eu gerenciei o setor de consultoria tributária para os clientes aqui do Paraná. E logo em seguida empreendi o meu próprio escritório, comecei nessa trajetória empreendedora de ser senhor do meu próprio destino. E desde 2007, então, eu iniciei essa fase da minha carreira. E hoje, em 2023, já se passaram longos anos. Às vezes me assusta um pouco pensar quanto tempo já passou desde o dia zero, né? Então, desde 2007, esse escritório foi fundado. A minha carreira profissional se iniciou em 2002. Eu sou formado em Direito pela PUC aqui do Paraná e em Administração pela FAI. Comecei os dois cursos simultaneamente e depois fiz pós-graduação em Direito Tributário, Direito Processual Tributário, outras pós-graduações também em São Paulo, em Contabilidade Empresarial, na PUC de São Paulo. E sigo estudando, sigo aprendendo, sigo trabalhando desde 2002, sempre na área tributária. Sei que o senhor tem uma carreira aí de muitas lutas. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessas lutas. O início foi bem complicado, foi bem difícil? Nenhuma atividade empreendedora tem glamour, né? O início é sempre muito difícil. Acho que as pessoas às vezes têm a impressão de que quando olham o resultado final de uma empresa, de um escritório, depois de anos de trajetória, pensam que o início é sempre fácil. Nunca é, né? Os primeiros meses, os primeiros contratos, as primeiras negociações, elas são sempre muito difíceis e o início é sempre bastante complicado. Então, lá nos idos de 2007, 2008, nós passamos por alguns maus bocados nessa luta, nessa iniciativa de buscar um escritório consolidado, independente, que fosse perene, né? Então, foi bastante difícil no começo, mas acho que também não é muito diferente daquilo que todos os negócios que começam da estaca zero vivenciam. E como foi driblar essas dificuldades? Acho que muita persistência. Eu acho que muita insistência diária, muita convicção naquilo que a gente estava fazendo, muita certeza de estar seguindo aquilo que era realmente a nossa missão.
Mas, sobretudo, eu acredito que foi uma fidelidade aos nossos princípios. Desde o começo, a gente tinha a ideia de que a advocacia tem um certo perfil, ela precisa ser trabalhada de uma certa maneira, e procuramos manter esse foco, essa dedicação, e eu acho que isso que acabou resultando no sucesso anos depois. Agora, o senhor atua na área tributária. O que que dá para dizer assim que é mais desafiador nessa área? Mais desafiador na área tributária é enfrentar primeiro o gigantismo da Receita e da Procuradoria da Fazenda Nacional, né? São órgãos não só da Receita Federal, mas também das receitas estaduais, são órgãos equipados com profissionais de altíssimo gabarito, são profissionais super competentes, com estruturas enormes. Então, se você imaginar o tamanho da Procuradoria da Fazenda Nacional, deve contar, não tenho o número exato, mas deve contar com muito mais do que 2.000 advogados super qualificados trabalhando. E esses são os nossos adversários. Então, são adversários poderosos, são adversários difíceis de serem enfrentados. E, além disso, também essa nossa insegurança jurídica no Brasil, que é um problema que todo mundo vem reclamando por um motivo ou por outro, seja na esfera tributária, seja na esfera dos direitos individuais, enfim, né? Afora as questões políticas, as polêmicas políticas, mas no campo tributário, a insegurança jurídica, a incerteza das decisões, a possibilidade de que tudo possa mudar, aquela célebre frase do ministro Pedro Malan, quando disse que o Brasil até o passado é incerto, é muito verdadeiro. Eu acho que esse é o principal desafio da advocacia tributária, e esse acho que é o que mais me tira o sono, é não conseguir dar uma resposta assertiva para os meus clientes. Quando eles perguntam o que que eu faço, às vezes eu tenho que responder, eu não sei. Eu não A, sei, le- francamente, eu não sei. a legislação é muito complexa, né, Hum. relacionada ao direito tributário, né, doutor? É muito complexa, é muito mal redigida. Veja, é reflexo do nosso Congresso Nacional. Nosso Congresso Nacional não é composto por especialistas na área tributária, então são eles quem redigem as leis, são eles quem redigem os regulamentos, enfim, e nem sempre as coisas são bem definidas, de maneira que sempre cabe, ou quase sempre cabe, duas opiniões distintas e contrárias, muitas vezes as duas super defensáveis, né? Então, esse eu acho que é o grande problema, é conseguir ter certeza naquilo que está estabelecido, nas regras tributárias que são estabelecidas, e eu acho que esse é o maior desafio na advocacia tributária. Agora, qual que é a importância das empresas elas contarem com uma assessoria jurídica, nessa área tributária? É fundamental, né? Porque é claro que o Brasil também é um caso à parte, porque estudos revelam que as empresas brasileiras são as que mais gastam, as que mais demandam horas de trabalho para cumprir com as suas obrigações tributárias, mas, por outro lado, também é verdade que no mundo inteiro todas as empresas precisam de advogados tributaristas, então não é só a nossa complexidade brasileira que exige esse acompanhamento, esse serviço de consultoria tributária, mas a própria complexidade dos negócios, a própria voracidade do fisco, sempre, em qualquer lugar do mundo, em buscar maior arrecadação, é lógico, e do lado do contribuinte das empresas também, sempre buscando pagar o mínimo possível dentro da lei, e encontrar esse ponto de equilíbrio de uma maneira que a empresa honre com as suas obrigações tributárias, não é? Mas também não desperdice dinheiro pagando aquilo que não é devido. No exterior tem um movimento muito forte, aqui no Brasil ainda é muito sutil, incipiente, mas no exterior tem muita pressão da sociedade contra as empresas que, vamos dizer, que
implementam planejamentos tributários abusivos. A própria sociedade cobra das empresas que elas paguem os tributos devidos, efetivamente devidos, não é? E, para isso, é fundamental contar com o apoio de especialistas tributários, né? No Brasil, particularmente, dadas as nossas peculiaridades, é fundamental, mas não só no Brasil, no mundo inteiro é importantíssimo o apoio de advogados e contadores, enfim, especialistas em tributação. E como é que o senhor enxerga aí a reforma tributária? O senhor acredita que ela finalmente vai ser votada esse ano? E como é que o senhor vê o projeto, os projetos, né? Porque são dois projetos, né? Um na Câmara e um no Senado, né? São, bom, um, um sonho acalentado por toda a sociedade brasileira há muito tempo que vem uma reforma tributária para a simplificação dessas complexidades, tanto quanto possível, e que, sobretudo, reduza a carga tributária. São esses dois focos. Eu, francamente, não acredito em nenhuma das duas opções. Eu não acredito que virá uma reforma tributária para redução de tributos. Não cabe o governo federal, estadual e municipal tem compromissos contratados e precisa da arrecadação, de maneira que não é possível, assim, racionalmente, não é possível imaginar que as despesas serão reduzidas e que daí, então, seja possível uma redução da carga tributária. Não acredito que isso ocorra num horizonte de pelo menos 10 anos. No que diz respeito à simplificação, eu acredito que possa, sim, vir uma reforma tributária simplificadora, unificando tributos, PIS, COFINS, ICMS. O ICMS é um caos, PIS e COFINS também é um caos, porque são centenas de diferentes regras aplicáveis para os mais diferentes setores, de maneira que unificar isso tudo e colocar tudo dentro de um único tributo, eu acredito que isso possa ser plausível de ser aprovado em breve. Não sei se existe espaço político dentro do Congresso Nacional para que isso seja aprovado em 2023. A gente vê aí o Congresso às voltas com uma CPI, né, com discussões políticas que não parecem que trazem o assunto da reforma tributária para a prioridade da pauta de assuntos. Então, o Brasil precisa de uma reforma tributária, sem dúvida nenhuma. O Brasil precisa simplificar a tributação. Não é possível que as empresas tenham que conviver com um sistema que tenha tantas exceções como o nosso. Às vezes constrangedor para quem precisa. Nós às vezes precisamos explicar algum assunto tributário para empresas estrangeiras, para multinacionais, para as matrizes, né? E é constrangedor, porque imagine explicar PIS e COFINS para um dinamarquês. Tem. Verdade. Um alemão. Tem. Então, assim, é muito necessária uma reforma tributária, mas eu não vejo que isso seja prioridade nesse momento e não acredito que vai ser aprovado em breve, infelizmente. Infelizmente. Que tipo de dica que a gente poderia deixar, que você poderia deixar aí para os empresários aí, né, com relação a esse tema de direito tributário, doutor? Eu digo sempre que eu prefiro ser pragmático, eu prefiro entender que a tributação é complexa, que os problemas não são resolvidos com fórmulas mágicas. É necessário recolher os tributos que são devidos, não existe nenhuma pílula dourada que permita as empresas se livrarem da obrigação de pagar tributos, muito embora a gente veja movimentações, infelizmente tem muitas empresas, tem muitos prestadores de serviços aí, às vezes talvez de qualidade duvidosa, que ofereçam soluções mágicas, verdadeiros vendedores de sonho, e as empresas, infelizmente, acabam acreditando nessas fórmulas mágicas e acabam enveredando por um caminho que depois é difícil voltar. Então, assim, a recomendação que eu sempre dou é procurar o caminho do meio, procurar ser conservador, não buscar ser muito
arrojado, porque quando se trata de tributação, o preço pode ser muito caro quando as escolhas são mal selecionadas. Então, assim, muita sobriedade, muito cuidado, muita análise técnica. Essa acho a melhor recomendação que pode ser dada por uma empresa, por um cliente, uma empresa prestadora de serviços, não os prestadores de serviços, né? Uma empresa pagadora de impostos. Entendi. E como é que é ser associado à Câmara Brasil-Alemanha? Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa relação. É um prazer, é um prazer. A gente participa da Câmara há um tempo já, eu não tenho certeza exatamente quantos anos, mas eu acredito que já passa dos 5 anos. Nós fomos movidos para entrar nesse grupo de intercâmbio de experiências tributárias. Nós patrocinamos o grupo GIETRI, né? Para fomentar um ambiente de discussões, um ambiente onde possam se reunir tanto prestadores de serviços quanto empresas, para fazer dúvidas, compartilhar experiências, compartilhar informações, abordagens, e tem sido uma experiência bastante interessante. A Câmara é realmente um ambiente que reúne essas empresas e empresas qualificadas, pessoas muito qualificadas também. Então, tem sido uma experiência bastante gratificante fazer parte desse grupo. Que bacana. Para a gente concluir, então, vamos deixar aí, né? Queria que o senhor deixasse aí orientações, conselhos para quem quer se tornar mesmo um empreendedor, né? Para quem, depois de tudo que a gente falou aí de carga tributária, mas qual que é aí um conselho aí de uma pessoa que está há muitos anos aí no mercado? Olha, se fôssemos para dar conselho, conselho não se dá, se vende, né? Mas eu me aventurando a dar um conselho, eu diria que pés no chão, cabeça nas estrelas, pés no chão, praticamente em todas as esferas, né? No campo da tributação não pode ser diferente, assim como também quando alguém que merece sempre os parabéns, as congratulações, aquele que deseja empreender nesse nosso país de concurseiros, né? Então, aquele que deseja empreender, que seja persistente, que se mantenha fiel aos seus princípios, que seja um bom planejador, que seja organizado, que mantenha as coisas dentro do seu plano de negócios, que apesar de todos os pesares, apesar de todas as dificuldades, eu tenho certeza que o Brasil é um país em construção e sendo um país em construção está recheado de oportunidades, de boas oportunidades. Não é à toa que recebemos tantos estrangeiros aqui que vêm, muitos deles vêm e nunca mais voltam, né? Então, exatamente porque o país é um país privilegiado, basta que a gente trabalhe direitinho, que as coisas tendem a dar certo. Eu sou otimista e incentivo todo mundo que também é otimista. Que bacana. Demétrios, muito obrigada pela sua presença aqui, muito inspiradora, sua história. Um Te prazer, agradeço. um prazer. Conta sempre comigo, estou sempre por perto. Ok, muito obrigada. Lembrando a você que nos ouve, que nos assiste, que mês que vem nós temos mais um encontro marcado. Enquanto isso, então, você pode ouvir, compartilhar nas suas redes sociais, acompanhar as redes sociais também da Câmara Brasil-Alemanha, para saber as novidades sobre os eventos, que são muitos, e também tudo o que acontece por aqui. Até o próximo programa. Tchau!